Orar para dar início à nossa aula hoje. Pai, muito obrigado, pois o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos. O Senhor controla inclusive as condições, as circunstâncias dos nossos deslocamentos. E nós somos gratos, pois nós sabemos que podemos descansar no Senhor e na maneira como o Senhor controla todas as coisas. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, esse dia que está a chegar ao fim, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos para estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e as implicações do Teu conhecimento para a vida prática. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse momento, abrir o nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa fazer o nosso coração um solo fértil para a Tua Palavra, que possamos, Pai, dia após dia, sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, na percepção acerca da imagem, da Tua imagem em nós. Ajuda-nos a pensar nos desdobramentos disso para o nosso dia a dia, para que em tudo o Teu nome possa ser glorificado. É o que nós te pedimos, gratos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos aproveitar que nós temos visitas hoje e vamos fazer aí uma revisão, a gente pegar um pouco da aula passada, porque eu continuarei, eu acho que só mais hoje, nessa análise dos impactos práticos da imagem de Deus no ser humano, né? Então, o que vocês lembram aí da última aula? A gente é a imagem e semelhança de Deus, todo ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus. O que mais? Então, porque todo ser humano é feito a imagem de Deus, isso influencia, isso deve moldar a maneira como nós tratamos uns aos outros, inclusive não cristãos, né? Porque todo ser humano, sem exceção, é feito a imagem de Deus. O que mais? Tive uma questão do Paul Tripp, os exemplos que ele deu, a forma como as pessoas colocam a sua identidade, o seu cabelo, a sua profissão, a sua pai e mãe, dinheiro, etc. Então, a gente começou 2 semanas atrás a usar o Paul Tripp e ele vai trabalhar essa ideia de que todo ser humano busca por identidade. De alguma forma a gente busca por identidade. E o problema vai estar no que, em quem nós colocamos a nossa identidade. Então, Natan trouxe alguns exemplos de histórias que nós lemos lá, de pessoas que colocam sua identidade na sua profissão, ou na sua questão financeira, ou no seu casamento, ou nos influenciadores digitais, né, como foi o caso da mulher com 4 filhos, né? E então a gente vê que o ser humano tem essa busca por identidade e que nós, como cristãos, por termos acesso à palavra, à verdade de Deus, sermos habitados pelo Espírito e por isso nós podemos perceber a verdade, nós devemos ter a visão correta de que a dignidade ou a nossa identidade está firmada no facto de... Pelo amor de Deus, nós estamos falando só disso, né? Sermos feitos a imagem e semelhança de Deus. O que mais? Agora ele só fala no perspectivas, aqui ele não fala. Passarinho me contou. Descorporificação do ser humano. A gente falou na última aula. Pronto, eu comecei a falar um pouco dos impactos, né, dessa era digital, a maneira como a gente desconsidera o ser humano completo, né? Então você tem uma realidade virtual, você tem um perfil que esse perfil torna-se uma entidade e a gente desassocia aquilo de uma pessoa real física, né? E por isso que você vê muito machão na internet, que na vida real não é aquela coisa toda, certo? Não é isso? Então a gente começa a objetificar os seres humanos, né? O que mais?
Não é pegadinha não, tá ali a resposta já. Vocês podem soprar ali agora. Então, porque todo ser humano é feito à imagem de Deus, uma das coisas que nós devemos prezar é por justiça. Então, e essa é uma das formas da gente ficar irado. Sem pecar depende depois do que você vai fazer com a ira, mas é esperado, né? Eu até diria que o não se irar contra injustiça é pecado. Quando você se habitua com aquilo que é errado, você está em pecado. Se o absurdo já não mais te incomoda, é pecado. Então, por exemplo, se o assassinato de pessoas não nascidas não te incomoda, se o assunto de aborto não te incomoda, você está em pecado. Se para você, ainda que você não concorde, mas você vive tranquilo com isso, quando fala esse assunto não te dá nada, você não é tomado por uma ira, é como se fosse um assunto qualquer, você está em pecado. Então, se você pensar, esse é um exemplo, né? A gente poderia falar de diversos outros. Se a gente pensar, por exemplo, quando trazendo um pouco da palestra de gênero, se você achar que é normal, se você não ficar irado com professores empurrando ideias erradas para cima de crianças, se isso não te leva à loucura, você está em pecado. É uma pessoa indefesa diante de uma autoridade na vida dela e ela sendo abusada, no mínimo ideologicamente. Isso aí tem que levar a gente à indignação, tem que levar a gente a se irar, né? Então a gente acaba ter uma necessidade da gente refletir sobre essa questão da justiça e os seres humanos, né? A gente começou a ver, a gente deve ler o slide agora de novo. Eu sempre tento pegar o último slide da aula e começar na próxima. De que a fonte de justiça, quem aqui estava quando a gente estudou a pessoa de Deus? A Tereza estava em todos, Tereza. Você pode levantar a mão, todos você estava aí, todos os módulos você estava. Quando a gente falava sobre a pessoa de Deus, a gente viu lá alguns atributos divinos e a gente via, por exemplo, a questão da verdade. Então, Deus é a fonte da verdade, o padrão da verdade, e a mesma coisa com a justiça. Então, Deus ele é a fonte da justiça, o padrão da justiça. A gente vai ver que como isso vai ser importante para a nossa conversa hoje. E a nossa conversa hoje vai demandar muitas reflexões, e muitas reflexões que na nossa época são reflexões perigosas. Vocês vão perceber a hora que eu falar. Então a gente terminou com esse slide aqui. Ao estudar as passagens bíblicas sobre justiça, você encontra conforto na promessa. Deixa eu só colocar aqui, pronto, para eu ter minha colinha aqui, ó. Pronto. Você encontra o conforto na promessa de que um dia a justiça perfeita voltará a reinar. Mas essas passagens também nos confrontam com o plano de Deus para nós. O seu plano é tornar visível a sua justiça invisível, enviando pessoas justas para levar a justiça aos que sofrem injustiça. Mas há mais. A justiça não é apenas uma obra bíblica, ela é uma obra do Evangelho. Então, Paul Tripp ele trabalha aqui o conceito de que, se a gente for pensar de maneira mais abstrata, a gente consegue ver Deus? Se Deus é espírito, a princípio você não vê Deus. Mas esse Deus é a fonte de justiça, só que você não consegue vê-la. Quando você pensa no mundo em caos ou em desordem afetado pelo pecado, é fácil de você ver justiça? É fácil você ver justiça em meio a tantos crimes de guerra que acontecem no nosso mundo hoje? Não é. Então ele vai falar assim, é nessa hora que a gente precisa perceber que a forma como o mundo vai poder ver a justiça divina é através do corpo de Cristo aqui na terra, através da igreja. Vai ser através de mim, através de você. Então a gente vai ter posturas, nós analisaremos as circunstâncias e nós tomaremos decisões a partir de reflexões bíblicas e de uma maneira que muitas vezes vai ser contrário à postura do mundo. Faz sentido até aí? Tá.
Agora, ele traz uma lembrança importante quando ele diz que um dia a justiça perfeita voltará a reinar. Quando que é esse dia? Segunda e definitiva vinda de Cristo. Começa, então, novos céus e nova terra. A justiça vai reinar perfeitamente, sem a afetação do pecado. Não existirá mais a afetação do pecado, não existirá mais a possibilidade de pecado. E aí ele vai falar, então, dessa importância da gente fazer a justiça visível, tudo mais, sofrer os que sofrem injustiça e tudo tá. Beleza. Aqui, e toda a nossa conversa hoje, a gente vai estar, não sei se tem essa expressão cá em Portugal, comandar no fio da navalha. Qualquer escorregada que a gente der, a gente pode se machucar. E o assunto hoje vai ser polêmico. Vai ser polêmico, né? Mas eu não gosto muito de assunto polêmico. A história do Evangelho não é apenas uma história de graça, mas também uma história de justiça. Na cruz de Jesus Cristo, a graça de Deus e a justiça de Deus encontram-se. Por que a gente pode afirmar isso, que na cruz de Cristo, graça e justiça se encontram? Porque graça ter pago os nossos pecados e a justiça de Deus julgando os nossos pecados em Cristo? Então a gente vê a graça no sentido de que nós recebemos o perdão dos pecados e a justiça porque Cristo pagou esses pecados em nosso lugar. Então ele vai falar que a obra do Evangelho é uma obra de justiça porque não há possibilidade de graça se não houver justiça. Porque pensa assim, se Deus, hipoteticamente agora, se Deus resolvesse perdoar seu pecado sem punir ninguém, seria graça? Hã? Seria, mas não seria justiça. Seria um ato de injustiça, né? Então, para que exista a possibilidade real de graça, é necessário que haja justiça. Então, quando a gente pensa na salvação pela graça, é importante a gente definir assim. Normalmente a gente fala assim, não custou nada, certo? Não é isso? Não custou nada para você. Para você, o beneficiário do Bolsa Salvação, certo? Não custou nada para você. Agora, para Deus, custou o Filho dele. Então, se a gente pensar a salvação pela graça, é uma salvação extremamente cara. Ela é extremamente custosa. Eu lembro do Heber Júnior, ele de vez em quando trazia isso, né? Porque dentro do... Eu não sei porque que crente é assim, talvez eu saiba, né? Mas fala assim, se a salvação é pela graça e todos os pecados foram pagos, de que maneira que eu posso viver? Do jeito que eu quiser. Pensamento médio. Ou então o cara fala assim, mas esse pecado aqui é pequenininho, só vou fazer isso aqui. E aí o Heber Júnior fala assim, toda vez que você faz isso, você desvaloriza, você banaliza a obra de Cristo. Porque para esse pecado ele precisou morrer na cruz. Se fosse um pecado só já seria o suficiente, né? Então, todo pecado que a gente comete é uma forma de a gente banalizar aquilo que Cristo fez por nós. Mas então, o Paul Tripp vai argumentar que a justiça ela é uma obra do Evangelho, porque o Evangelho pressupõe justiça e graça, caminhando juntos, né? Vocês lembram algum texto que eu preguei, que eu falo sobre isso? Agora é exercício de memória, hein? E de atenção, né? Tem que ter, para lembrar, tem que ter prestar atenção, né? Não podia estar dormindo no dia. Vocês lembram aí, não? Vou dar a dica, foi em Gênesis. Foi Gênesis 6, né? Quando os filhos de Deus com as filhas dos homens, aí você pega lá Gênesis 6:5, era continuamente mal todo desígnio do coração, aí o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Aí ele vai prometer que vai matar todo mundo. Aí vai culminar lá no Noé, né?
Mas essa ideia da graça e da justiça, no texto lá, essa ideia de um aparente conflito, né, como se fosse um atributo degladiando com o outro, a justiça e a graça atuando na mesma cena, né? Então a gente vai ver que a salvação sempre pressupôs o envolvimento desses dois atributos divinos, justiça e graça. Então vamos agora começar conteúdo novo, né? Então Miqueias 6:8, está escrito assim, ó: Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que a gente consegue aprender aí? Mas texto não é muito difícil, não. Já deixou claro o que tínhamos que fazer. Pronto, deixou claro o que é esperado de nós. Aí a gente consegue perceber aqui justiça, misericórdia e humildade. Justiça, misericórdia e humildade. Quem que te vem à cabeça? Vem Jesus Cristo, né? Então, isso é o esperado de nós. Agora, quando a gente pensa nesse andar de justiça, nesse andar de humildade, nesse andar de misericórdia, quais tipos de desafios vocês acham que a gente enfrenta sendo cristãos e vivendo no tempo que nós vivemos? Tentação, pecado, que mais? Eu vou... ostentação. Eu vou pensar aqui a linha que vai mais ou menos balizar a conversa hoje. Como que é quase que, acho que dentro do mundo ocidental isso está meio presente. Como que está o clima político nos nossos dias? Está muito tranquilo, não está? Todo mundo abraçado, todo mundo unido. Um desafio que a gente vai ter é da gente buscar a justiça sem ser justiceiro. E aqui, dica de série: o justiceiro. Assista essa série. O dia que você estiver meio estressado, se achar que tem muito vagabundo solto por aí, assista o Justiceiro. Traz calma, tranquilidade quando você assiste lá. Mas, o que vocês acham que eu quero dizer com isso? Que um desafio que nós temos é buscar justiça sem sermos justiceiros. Isso aqui são provocações minhas, tá? O Paul Tripp tem nada a ver com isso aqui. Eu creio que esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, a gente descansar na justiça divina, sem buscar fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente falou bastante na semana passada, até com as suas perguntas, né? Nessa ideia de nós buscarmos as esferas que são devidas para que a justiça aconteça, e essas esferas elas vão ter fora da igreja e dentro da igreja. Então, se nós virmos uma injustiça acontecer dentro da igreja, nós temos recursos dentro da igreja para tratar esse assunto, que é o temido, mas meu amado processo disciplinar. Então, o processo de disciplina eclesiástica, ele é um instrumento dado por Deus para cuidar da igreja, do ofensor, do ofendido, da igreja e do mundo, para fazer uma injustiça a ser avaliada e corrigida, né? Então, a gente tem isso dentro da igreja, fora da igreja a gente tem os recursos normais de justiça, né? Então, esse é um ponto. O que mais vocês acham? Rapaz, vocês estão vendo notícia, não? Então, assim, um risco que a gente corre em buscar a justiça
vai ser a justiça, a busca por justiça tornar o nosso alvo primário. Esse é um risco, né? E quando eu falo isso, é que o teu ser será movido apenas por questões de injustiça. Mas mais do que isso, quando eu penso em justiceiro, eu penso nos movimentos de justiça social, que são movimentos, inicialmente, movimentos ateus, vamos colocar assim, porque tem sua origem dentro da ideologia marxista. E para essas pessoas, ou para esse tipo, para esse gênero de pessoa, para esses justiceiros, o maior problema da vida do ser humano é a injustiça. É isso uma verdade? Qual que é o maior problema do ser humano? O maior problema do ser humano é o pecado. É ele que causa divisão entre o homem e Deus. Então, quando eu penso nessa figura de justiceiro, são essas pessoas que acreditam que a solução para o mundo está dentro da esfera material. Então, todo movimento que você vir, e eu vou falar isso provavelmente várias vezes hoje, todo movimento de justiça social que você for ver, independente de qual seja a causa que eles militem, a solução para eles vai estar na esfera, sempre na esfera material. E na cabeça deles, se esse problema for resolvido, acabou. A gente vai viver Alice no País das Maravilhas. Não vai ter mais problema na face da Terra. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem ver isso no mundo hoje ou não? Tá bom. É daí que surge, então, as propostas que eles dizem, né? Todo problema ele é estrutural. Né? Seja, o pecado não está na pessoa, mas está na estrutura. Se eu destruir a estrutura, eu mudo as pessoas. Então assim, porque, veja, se você tem uma filosofia humanista de vida, materialista e tudo mais, o que é uma coisa que você não quer fazer? Você não quer assumir culpa, você não quer assumir responsabilidade. Então, o padrão de onde que nós vimos esse padrão de não assumir responsabilidade? Gênesis 3, Adão e Eva. Então, o problema lá era no outro. Certo? Então, Adão mandou para Eva mandou para a serpente. Então, falou, está na estrutura que o Senhor criou. Né? Então, tem um problema estrutural aí, Deus. O Senhor meteu essa serpente aqui no meio e vem encher minha paciência. Então, existe uma isenção de responsabilidade, de assumir essa responsabilidade. É muito mais fácil você pôr culpa em estruturas ao invés de pessoas. E é muito mais fácil você generalizar do que você ser específico. É o pessoal da entrevista de novos membros. Então, é muito mais fácil você colocar no abstrato, ao invés de ter um absoluto que você vai conseguir, um palpável que você vai conseguir tratar, né? E eu creio que a gente vai tocar mais nesses assuntos hoje, né? Mas então a gente consegue perceber isso dentro da nossa... Você viu que está dos avessos, que está tipo Moonwalk, né? Deu meio Michael Jackson os efeitos. Mas vamos lá. Um desafio que a gente vai ter é buscar a justiça fundamentados na justiça divina. Então, por que eu sou um grande crítico? Você já quem está aqui há mais tempo já me ouviu falar isso várias vezes, e toda a chance que eu tiver eu vou falar, porque é uma desgraça que assola a igreja e pode entrar na igreja, que é justiça social, ideologia marxista, esse tipo de pensamento. E por que eu falo isso? Porque quando você pensa nesses movimentos de justiça social, eles estão errados a afirmar que existem problemas de injustiça? Não. Então, por exemplo, existe pobreza no mundo? Existe. Existe preconceito no mundo? De vários tipos.
Existe... Aí aqui o preconceito, você coloca preconceito de cor, preconceito de sexo, preconceito de país. Tá tudo nesse pacote. Existe esse tipo de problema? Pô, existe. Existe. A gente não nega isso. A questão é, qual é o padrão de justiça que eles buscam então? Ou qual é o padrão que nós deveríamos buscar? O padrão que normalmente é buscado é o padrão correto? E esse é o grande desafio. Porque o desafio nosso não é ver a injustiça só. É ver a injustiça e conseguir buscar a maneira de falar o que é o justo no lugar daquilo. É esse o grande desafio. E aí, o porquê que toda vez que eu tiver a possibilidade, a oportunidade, até que eu tiver que fazer um contorno e dar uma curva, eu vou falar de novo disso, é porque é impossível que uma ideologia fundamentada, originada num pensamento ateu, vai conseguir propor uma forma de justiça correta. Então, muitas vezes, a percepção, o conseguir enxergar o problema, eles conseguem, o problema é que eles não conseguem propor a solução correta. Agora, qual que é o outro problema que eu vejo? O outro problema que eu vejo é que nós, como igreja, normalmente não fazemos exercício de pensar nesses assuntos à luz das Escrituras. Então, o que acontece? Tem lá o ditado, né? Quando o bom se cala, o mal já ganhou. Então, muitas vezes a gente reclama do que acontece, mas a gente mesmo não reflete. E a gente mesmo não se propõe a fazer coisas. Né? Então, são desafios gigantes para a gente como igreja. Né? Uma outra coisa que é importante é que a gente tem que buscar justiça sem se esquecer que nós vivemos num mundo caído. Por que isso é importante? Que sempre haverá injustiça. É igual... Veja, se você se esquecer que a gente vive na realidade caída, aí você vai e é usado por Deus para corrigir uma injustiça. Na sequência vem outra. Aí qual que vai ser o risco que você vai correr? Desanimar, pô. É desanimar. Né? O meu sonho como pastor é que a nossa igreja fosse perfeita. Que o povo não desse trabalho, que o povo não tivesse problema, a começar pelo pastor da igreja. Era o meu sonho. Agora, a gente vive numa realidade caída. O povo dá trabalho. Acontece problema na vida do povo. Então tem semana que você fala assim, meu, não vai ter fim esse negócio. Né? O Natan me mandou o vídeo lá, venha comigo, né? Aqueles negócios de Instagram, né? Venha comigo na rotina de um pastor, né? Aí o cara começa de manhã se agradecendo, Senhor, obrigado por esse chamado maravilhoso e tal, de repente toca o telefone, ele, Senhor, eu não sirvo para isso, me mata, me tira daqui. É um altos e baixos, né? Então a gente não pode se esquecer da realidade caída. Porque por mais que a gente faça, por mais que a gente seja usado por Deus para fazer, por mais correta que esteja a nossa percepção de justiça, por mais bíblica que ela seja, por mais adequado que seja o nosso sistema, o nosso método, por mais que a gente faça, sempre vai ter problema. Então, por exemplo, se a pessoa vier reclamar de um problema dentro da igreja, você acha que ela tem chance de estar certa? Bom, lógico que tem. Se você me der a primeira igreja que não tem problema, eu mudo para lá. Tranquilo, mas mudo na hora. Hã? Como que é? Aí começa a ter problema. Aí começa a ter problema. E é isso. E é isso mesmo, né? Então, a gente não pode se esquecer de que a gente vive numa realidade caída. E por mais que a gente faça, por mais que Deus nos use, né, ela sempre vai continuar a existir. Então, por exemplo, que passagem bíblica, não precisa dar referência, mas a ideia da passagem bíblica que remete para vocês essa realidade? Não, eu estou pensando em outra, estou pensando mais, historicamente mais cedo, estou pensando nos relatos do Evangelho. Eu não faria piada, só vou contar o evento.
Então, tem lá a cena que o tesoureiro de Jesus está reclamando da maneira como o dinheiro está sendo usado. Porque a mulher vai e derrama o perfume ao pé de Jesus, e ele fala, mas eu não vou fazer a piada, eu vou me segurar porque está sendo gravado. Aí ele fala assim, mas esse dinheiro podia ser usado para ajudar os pobres. Aí Jesus fala assim, deixa a mulher em paz. Ela já estava preparando Jesus para a morte. O texto fala, e Jesus sabia, que o tesoureiro desviava dinheiro. Não a nossa tesoureira, o tesoureiro do texto. O tesoureiro do texto. O negócio que hoje está... pastor sendo acusado de trazer problema para a igreja, agora a tesoureira. Aí Jesus vai falar assim, os pobres sempre os terei convosco. Ele falou de vez em quando? Ou sempre os terei convosco. Então isso é uma reflexão importante. Injustiças sempre existirão. O pecado afetou o mundo, o pecado continua a afetar as pessoas continuam a ser escravas do pecado e isso tem consequências práticas no dia a dia. Uma outra coisa importante é que nós temos que lembrar de buscar a justiça, mas ao mesmo tempo lembrar que essa não é a tarefa primária. Nesse livro aqui é a hora que eu acho que o Paul Tripp começa a perder um pouco o eixo dele. Né? E você vai ver que ele vai relatar isso no livro, de uma outra forma. E que eu acho que se a gente começar a elevar demais essa ideia da justiça, tem chance de a gente virar justiceiro. E aí isso vira a causa primária e o anúncio do evangelho fica secundário. Então esse é um ponto importante. E por fim, lembrando que buscar é a justiça, mas que a redenção só é encontrada em Jesus Cristo. Então, o meu antigo pastor, ele não era um cara de muitos conselhos. Ele não era um cara que você trocava muitas ideias, não era um cara que você abriu o coração com ele, não era assim. Mas logo que eu comecei meu ministério lá na igreja, logo no começo deu muito problema em pessoas próximas a mim, que estavam de alguma forma relacionadas com o meu ministério. E tudo assim, problema bem pesado. Foi uns 3, 4 casos. Eu comecei primeiro mês ali, eu já estava pondo o povo para fazer jejum, oração, já estava, desesperado, né? E eu conversando com o chefe, né? E eu falei para ele, pastor, já pus o povo para jejuar, nós vamos orar aí, nós vamos... Ele falou, você está certo nisso, tal. Mas, só não esquece de uma coisa. Foi o quê? Foi, você não é o Messias. Foi um negócio tão libertador, num sentido do tipo... Não fui eu que fiz as burradas. Não fui eu que abandonei a casa. Não fui eu que fiz essas coisas. E também não sou eu que tenho o poder para transformar essas pessoas. Tem hora que a gente... Parece que a nossa ação cristã fica tão pesada para nós porque a gente quer assumir uma função que não é nossa. Né? É igual se você gosta de futebol, você pensar que você é um volante, você querer ser o meio armador. Você não tem capacidade para isso, você não tem habilidade, não é a tua característica. E muitas vezes na vida cristã a gente quer assumir uma responsabilidade que é do Espírito, que é transformar os corações, que é mudar as pessoas. Né? Isso foi tão... Mas foi poucas palavras que para mim fizeram todo sentido. Continuamos a jejuar, continuamos a orar, mas aquele peso foi removido das minhas costas. Por quê? Porque eu não sou redentor dessas pessoas. Não era eu que teria poder de mudar. Não era eu que faria o casamento ser restaurado. Não era nada. Não tinha nada a ver comigo. Agora, eu poderia claramente ser um instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas. Isso poderia. E é essa a nossa função. Né? Então pronto. Esses aqui são alguns dos desafios que nós teremos quando nós pensamos nessa busca por justiça. Aí vamos lá, O que Deus exige de todos os seus filhos? Justiça, bondade e humildade. De todas as qualidades
de caráter na Escritura, por que Deus escolheu essas três? A resposta é que justiça, misericórdia e humildade resumem a narrativa da redenção. Deus olhou para o seu mundo marcado pelo pecado, pelo flagelo da desumanidade das pessoas uma para com as outras, e decidiu, em sua justa ira, que faria justiça e corrigiria o mal que o pecado tinha causado aos criados à sua imagem. Falou-ia não desencadeando a sua ira sobre a humanidade, mas derramando a sua misericórdia. Então você pensa aqui, justiça, misericórdia e humildade. Ele exerce a sua justiça em Cristo, derramando misericórdia sobre nós e Cristo humildemente fazendo essa função. Então você consegue ver essas três características na redenção e ele fala, por isso Deus demanda isso dos seus filhos, Para que a misericórdia não violasse a sua justiça, era necessário que um substituto perfeitamente justo, alguém que fosse o sacrifício perfeitamente aceitável pelo pecado. Assim Jesus humilhou-se e tornou-se obediente até a morte na cruz. O plano redentor de Deus, sintetizado nessas três palavras instigantes, é a sua missão para nós entre o já do pecado no jardim e o ainda não do novos céus e da nova terra. Então aqui, tá claro esse parágrafo aqui? Tá tranquilo ou não? Tá. Aqui, eu só vou... Não, vou antecipar isso não, vou deixar para quando a gente entrar em cristologia. Mas pronto, então o Paul Tripp vai colocar esse elemento de que entre a queda e o novo céus e nova terra, essas três características serão muito importantes dentro da humanidade, Pode deixar, Isabel. Não, tranquilo. Ó, precisamos dar uma manutenção nessa porta aí. Mas pronto, vamos avançar aqui, ó. Somos chamados a ser embaixadores não só da misericórdia salvadora de Deus, mas também da sua justiça que corrige o erro e derrota a opressão. Não pode haver graça sem justiça, nem justiça sem graça. A narrativa da redenção deixa isso bem claro. No entanto, muitos crentes parecem não compreender isso. Podemos estar empenhados em ser representantes da misericórdia salvadora de Deus, mas não parecemos ter o mesmo entusiasmo para levar o seu coração voltado para a justiça, onde quer que a injustiça se encontre. E aqui, que frase que você acha estranha ou que te chama atenção nisso aí? Tem algo que você acha meio estranho aí? Não precisa necessariamente estar errado. É só você falar assim, isso aí me soou meio... coçou o ouvido aqui. A gente colocou essa justiça em pé de igualdade com a misericórdia salvadora, só sendo que a condenação, por exemplo, do ser humano, não tem justiça na condenação do ser humano. Não tem justiça nenhuma, não dá bem o pé de igualdade. Tá. Aí a hora que eu acho que ele começa a andar por terreno meio estranho aqui, E é por isso que ele tem sido acusado de algumas coisas que vai aparecer no próximo slide até. Mas eu acho que tem um risco aqui, se você ler de maneira desatenta, que ele fala que essa justiça que corrige o erro e derrota a opressão. Quando que isso vai acontecer? É só quando Jesus vier. Então até lá, essa derrota ela não é definitiva e ela não é completa. Vai existir essa opressão, vai existir a injustiça, isso vai estar acontecendo no mundo. Por quê? Porque a gente vive num mundo caído. Pensa o seguinte, se dentro da igreja a gente já tem problema entre os crentes, imagina entre os descrentes. Você pegar, por exemplo... Não, deixa de lado esse raciocínio.
Mas pensa nisso, eu acho que ele começa a andar aqui por um terreno meio escorregadio, mas assim, a justiça que ele fala aqui que vai corrigir e derrotar é a justiça divina e não a nossa. Sim, ou talvez só faltou completar a frase, dizendo que somos embaixadores da misericórdia e tal, e também da justiça, corrige o erro e derrota a opressão. É. Que busca fazer isso, né? Mas veja como que aí quem está mais próximo a mim sabe disso. Tem que ter qualificadores. Se você não qualifica, e esse era para mim um dos maiores desafios quando eu fazia o mestrado, que era uma língua que eu não dominava, e se você vai falar sobre teologia e você não qualifica, você pode falar heresia facilmente. Facilmente você pode conduzir pessoas ao engano, né? Então aqui eu acho que o Paul Tripp ele anda num terreno escorregadio aqui, ele se complica um pouco, mas que tem sido uma constante na vida dele agora, infelizmente. Né? Tem dado mais umas bolas fora aí, tem dado umas caneladas, sabe? Eu dos Paul Tripp das antigas, né? Mas pronto, esse é uma questão, né? Que eu levantei aqui. Agora, como que nós podemos ser embaixadores dessa justiça? Porque uma coisa é falar que temos que corrigir o que é injusto. Agora, como que a gente pode fazer isso? Existe alguma diferença que a gente pode fazer como sociedade, como igreja, como indivíduo? Como que funciona isso? Porque o Paul Tripp ele só lança as frases, ele não traz a reflexão de como isso acontece na vida real. E tem sido isso que eu tenho quebrado a cabeça, e eu tenho pensado, não de agora, né, mas desde quando começou a polarização política, eu creio que é uma obrigação nossa como crentes se posicionar corretamente, escolher sempre o menos pior, porque governante bom só existe um. E até ele voltar, nós estamos escolhendo entre os menos piores. Esse é o desafio, né? Então, eu sempre gostei de pensar e articular essas ideias e tomar cuidado com os riscos associados, né? Então, eu comecei a pensar, como que igreja, como indivíduo ou como igreja, a gente pode fazer isso? Porque tem circunstâncias que fogem ao nosso controle e fogem ao nosso alcance. Então, você tem... Estão a fazer um filme agora de um agente do FBI, que até que saiu um filme americano dele, que ele faz negócio do tráfico sexual infantil, que ele vai lá combater e tudo mais. Aquela é a causa de vida do cara, ele só fala daquilo. Então você vai pegar lá, eu estava vendo um trailer de uma nova produção que estão fazendo sobre ele, ele fala assim, enquanto você dorme, meninas estão sendo escravizadas sexualmente. Pô, é verdade. Agora, como que isso está ao meu alcance? Como que eu vou fazer essa injustiça justa? Como que eu vou ser usado para isso? Aí você pode fazer uma outra pergunta. Tenho eu, indivíduo, ou nós como igreja, tempo e dinheiro para se envolver em todas as causas? Vocês estão começando a sentir um pouco como eu me sinto como pastor. A gente não tem recurso material, a gente não tem recurso tempo, a gente não tem condição de fazer tudo ou tentar ser usado para corrigir tudo que existe de errado. Agora, como que a gente vai ter sabedoria para escolher aquilo que fazer? Pedir a direção de Deus. Então, mas aí a gente pede oração. Aí como que eu vou ver isso na vida real? Vai aparecer um anjo para mim? Eu vou abrir um dia a Bíblia e vai aparecer um negócio e vai falar? Entende como a gente começa? Porque a gente tem que pegar... Por exemplo, o Roberto, ele frequentemente é assediado a fazer negócios fora da imobiliária. Sim. Então ele deixa claro que não faz. Não trabalha assim. É que esse, né, se for pensar assim, isso é uma coisa fácil, no sentido de saber o que é certo e o que é errado. Agora vamos pensar assim, como a gente como igreja vai se envolver em corrigir injustiças que acontecem no mundo? Aí uma das formas que eu vejo é que Deus ele vai colocar
dentro da nossa caminhada, aquilo que vai estar ao nosso alcance e a gente vai poder fazer. Então, por exemplo, até hoje não veio nenhum tipo de movimento, nem missionário que eu conheço, nem nada, que atualmente está a fazer um trabalho. Na verdade, tem um caso, até que o pastor Cláudio trouxe, da escola das meninas, que as meninas matriculadas. Então, por exemplo, aqui da igreja tem pessoas que se interessaram em patrocinar uma menina lá. Então, eu quero adotar uma menina para a menina ficar matriculada na escola. Eu vou pagar lá, acho que era 30 euros para manter por mês uma mulher para fugir do tráfico sexual, né? Então, isso é uma oportunidade que foi trazida para nós. Agora, fora isso, a gente não conhece, né? Então, eu vejo que como igreja, conforme a gente caminha e se envolve em algumas coisas, Deus vai abrindo portas e aí a gente não tem o direito de não se envolver, né? Então, ao invés da gente... Porque senão, a gente vai ficar com um senso de incapacidade, como se Deus não tivesse no controle das coisas e se não tivesse outras pessoas para fazer aquilo. Então, por isso que aquela imagem do corpo e os membros é importante, que cada um vai ter uma função dentro do reino. Algumas pessoas vão ser usadas para ir para a Mongólia, outras vão ser usadas para estar aqui em Portugal, outras vão para a Espanha, outras vão para a Nigéria. Então, no fim das contas, a gente tem que descansar na soberania divina, mas sempre lembrando de que nós temos a responsabilidade de muitas vezes de ativamente pensar nesses assuntos, orar por esses assuntos, de alguma forma buscar contribuir com esses assuntos, né? E no fim da noite, no fim do dia, antes de dormir, é fazer aquela oração, falar: Senhor, mais uma vez não fiz tudo que eu devia, me perdoa por isso, me capacita para amanhã e eu descanso que o Senhor está no controle de tudo. É a oração que eu deveria fazer mais vezes como pastor da igreja. Então, a gente precisa pensar, porque um dos problemas que eu vejo hoje, na maneira como as coisas são propostas dentro e fora da igreja, é muito fácil você falar que existe o problema. O difícil é você propor uma solução que de fato resolva o problema. Então fala lá, Cleudi. Mas a gente não é chamado a resolver um problema da injustiça aqui, não é? O resultado disso não é do Senhor, eu quero dizer assim, não que nós temos que mostrar a fé com obras, não. Nós precisamos, a fé vai ser vista pelas obras que eu faço, e ser embaixador vai mostrar essa justiça, assim como você tem falado. Mas o peso do resultado da correção disso... Não tá na gente. Né? Isso trata de mim. Isso. O que não significa que não é para não fazer nada. Por isso que a ideia é sempre o balanço difícil na nossa vida entre responsabilidade humana e soberania divina. Por isso que eu falei assim, como que a gente pondera isso? Porque se a gente não ponderar isso, parece que todos os problemas deveriam ser nossa responsabilidade, porque existe muito. E de correção, né? Porque é muito mais ajudar essa vida de lá. É uma coisa, que é o começo. Pode ser que dê tudo errado depois. Isso. Não é? O que não deixa eu livre para não fazer. Por isso que eu levantei essa bola aqui. De que essa derrota dessa opressão, não necessariamente ela vai acontecer. Se você pensar no Rio de Janeiro, sai um traficante e entra outro no lugar, né? Se você assistiu... Quem é que assistiu aquele filme Cidade de Deus? Quando você assiste o filme Cidade de Deus, você consegue ver claramente a diferença geracional entre traficantes. E o negócio piora, não melhora. Então, quando um é eliminado, quando um some do mapa, por qualquer que seja a razão, o outro vai surgir no lugar para ocupar o espaço, porque vai existir o vácuo de poder que vai ser tomado, né? Então, existe aqueles que estão sob o domínio de Satanás e o jogo continua a acontecer nesse sentido, né? Então, por isso que é um assunto que ele é difícil de ser tratado na igreja e as pessoas se esquivam de tratá-los, porque hoje eles são polarizados e qualquer palavra que você disser mais ou menos torta, o cara vai atribuir um rótulo a você, né? É o que ele vai falar no slide seguinte, que eu acho que é o próximo slide. Mas eu creio que como igreja a gente pensa pouco nisso.
Eu acho que ele tem um ponto importante, uma provocação importante, ainda que eu considere que ele escorrega um pouco, existe um ponto muito importante de como igreja a gente sofrer mais por aquilo que acontece no mundo. E não porque é só um mal, mas é porque aquilo é consequência do pecado. E o pecado que Deus odeia, a gente deveria odiar. Então, o ser conformado à imagem do Filho deveria gerar em nós mais compaixão pelo mundo. E compaixão pressupõe movimento em direção e tentar auxiliar no problema, né? E se você pensar que tudo isso está relacionado com a dignidade humana, porque elas são feitas à imagem de Deus, que é por isso que começa a discussão, né? E a gente, como igreja, a gente tem muito mais responsabilidade do que os grupos de justiceiros sociais, porque nós não somos um povo que milita nesse sentido de injustiça por uma causa só. O nosso problema é contra os efeitos da queda, né? Então eu vejo que é uma conversa, e aqui é o slide polêmico, né? E que eu acho que a crítica que ele faz nem sempre ele está certo nessa, né? Então ele fala assim, permita-me partilhar a minha própria experiência. Há muitos anos que a minha missão pessoal é ligar o poder transformador de Jesus à vida cotidiana. O meu objetivo no meu ministério de escrita e ensino é analisar tudo na perspectiva da narrativa do Evangelho desde Gênesis a Apocalipse. Quando eu faço com temas como sexo, dinheiro, educação de filhos, meia-idade, casamento, comunicação, aconselhamento, liderança e outros, as pessoas respondem com gratidão. Mas quando eu faço exatamente a mesma coisa com a questão de injustiça racial, as pessoas ficam irritadas comigo. Já me chamaram de socialista e marxista. Já fui acusado de abandonar o Evangelho e uma pessoa respondeu, adeus Paul Tripp. Tem alguma reflexão, porque é uma dinâmica que para nós, aqui e no Brasil, ela não é tão desse jeito. Eu não sei qual foi a afirmação que ele fez quando a pessoa falou adeus Paul Tripp. Eu não sei qual foi a afirmação, ele não dá o contexto, ele não fala. Mas existe uma rede social que é usada muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, que é o tal do X, o antigo Twitter. E lá você tem um número limitado de caracteres para expressar alguma ideia. Qual que vai ser a consequência disso? Você não vai conseguir pôr os qualificadores adequados, a ideia vai sair mastigada pela metade. Então abre a oportunidade de má compreensão. E é por conta desse tipo de coisa que eu tive uma reflexão profunda e eu criei uma tese que Deus não concorda com ela. De que todo teólogo e pastor muito influente deveria morrer cedo. Porque quando ele começa a ficar velho, ele começa a falar besteira. E eu vi isso acontecer com o Russell Shedd, eu vi isso acontecer com o Tim Keller, estou vendo isso acontecer com o Paul Tripp, estou vendo isso acontecer com o Ed Welch. Sendo que desses, tem dois que eu tenho uma admiração muito grande. E então, eu tenho essa tese, que deveria morrer cedo. É pra gente aprender com mais misericórdia. Mas acho que morrer cedo ia ser melhor, porque ia gerar menos impacto nas redes sociais, né? Mas, então as pessoas falam muito pelo X nos Estados Unidos, porque elas colocam muitas ideias. Tanto é que ele tem uma seção nessa parte da imagem de Deus, que eu não vou tratar, que é só sobre respeito. A maneira como nós vemos numa geração que não respeita umas às outras. Qualquer coisa que a pessoa falou discordando de você, você já rotula, você já taca a sua raiva, você já não quer mais relacionamento com ela. A gente vive numa época muito assim, né? E eu acredito que existe problema nos dois lados aqui. Eu acho que existe problema no Paul Tripp, que eu já falei de problema dele no slide passado, e eu acho que existe problema na pessoa, na maneira como ela se expressou. Apesar de eu não saber qual foi a afirmação que ele faz. A questão, por exemplo, racial nos Estados Unidos, ela é muito profunda e muito mais complexa do que aqui no Brasil. Oi? Aqui e lá no Brasil. Aí tem lá, aqui, vírgula. Lá no Brasil. Mas eu pus o eu em vez da vírgula.
Então, ela é uma questão muito mais profunda, ela é bem distinta da maneira como a gente tem as questões raciais aqui no Brasil. E a maneira como você reflete e trata esse assunto pode gerar muita complicação dentro da igreja. Tanto é que tem uma denominação presbiteriana que eu frequentei lá, que eles têm um comitê para questões raciais. Então eles montaram dentro da Assembleia Geral deles, designaram uma comissão apenas para refletir teologicamente sobre e como a igreja poderia superar essas diferenças. Né? Então é um assunto que para nós, do jeito que pega lá, não pega cá, mas ele traz o desafio de como você pode refletir sobre esses assuntos sem correr o risco de ser taxado. Eu falei que a gente ia andar no fio da navalha, né? Qualquer escorregadinha aqui parece ser mortal, né? Mas eu acho que a reflexão vale a pena, né? E aí eu faço de novo perguntas. Se a gente começa a entrar nessa esfera da justiça, e ele levanta um pouco a bola da justiça racial, quais são os desafios que nós temos, né? E um desafio para mim que é claro, é de que existe um risco de politização desses temas. Você tem chance de dentro da igreja, se você for tratar de maneira bíblica, tem a chance de todo mundo ficar insatisfeito com você. Existe um risco de politização, isso aí para mim é tranquilo. Qualquer coisa relacionada à justiça social, seja ela de sexo, seja ela de cor, seja ela de econômica, existe um risco gigantesco de politização. Então, eu já fui rotulado várias vezes por frases minhas e por posições minhas que são bíblicas. Tranquilo, se eu já fui. Fico preocupado com isso? Não fico. Eu quero que a pessoa me mostre que eu estou errado biblicamente. Se ela me mostrar que eu estou errado biblicamente, eu falo, beleza. Quero que ela mostre que o que eu proferi foi político e não bíblico. Eu quero que ela me mostre isso, né? Mas isso demanda da igreja maturidade espiritual para esse tipo de discussão. E eu creio que a gente precisa avançar nisso. E se existe o risco de politização, existe o risco da gente abandonar uma pauta para não querer se associar ou porque essa pauta foi sequestrada por algum grupo. Consegue perceber essa ideia? Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta honesta aqui. Quero que vocês respondam com sinceridade. Vocês acham que as mulheres são inferiores? Nossa, vocês demoraram a responder, hein, meu? Não. Vocês acham que elas deveriam ser maltratadas? Vocês acham que elas deveriam ser menos valorizadas que homens? Agora, vou eu deixar de defender as mulheres porque as feministas dizem que fazem isso? Não. Mas tem uma pauta que foi sequestrada por um grupo. Então vamos falar, hoje, politicamente falando, a pauta da valorização da mulher, teoricamente, foi sequestrada pelas feministas. E qualquer um que discorde da ideia que elas propõem, o que você é? Misógino, machista, né? Então, você vai sofrer desse mal. Só que isso não vai me impedir de querer batalhar por isso, porque eu entendo que a mulher foi criada à imagem de Deus e ela tem diante de Deus o mesmo nível de dignidade. Ainda que queiram sequestrar a pauta e falar que é dona da pauta. Deu para perceber? Então pronto. Então, de novo, toda hora a gente tem que lembrar, a gente vive num mundo caído que vai ser marcado, ele continuará a ser marcado por injustiças até que Jesus venha, né? E aí é o exercício que a gente está tentando fazer de ponderar de maneira madura e bíblica acerca desses assuntos. Eu creio que existe espaço para conversa, eu creio que existe espaço para a gente discutir assuntos que têm sido maltratados dentro da sociedade.
E aí eu falei para você, a gente já entrou um pouco nisso, né? Como que Jesus lidou com a questão da pobreza? Ele tinha poder, vou fazer a pergunta, ele tinha poder para acabar com a pobreza no mundo? Ele acabou com a pobreza? Não. Então você acha que vai você que vai acabar. Você acha que vai ser pegar a fortuna do Elon Musk e dividir no mundo que vai acabar com a pobreza. Não, mas tem imbecil que pensa isso. Exato. Entendeu? Aí o cara acha que vai, né? Enfim. Eu começo a me irritar. Então a gente tem que olhar na maneira como Jesus tratava os assuntos para ver como a gente deve tratar os assuntos. Agora uma coisa importante, né? Eu nunca vi, eu quero que me mostrem biblicamente, que a justiça, que o auxílio, na visão de Jesus, deveria vir do Estado. O que eu acho interessante é porque todo mundo, ou todo mundo não, né? Não vou cometer o mesmo erro deles, né? Que a maioria das pessoas que clamam por justiça social terceiriza a responsabilidade da solução. Ela não bate no peito e fala, não, eu tenho que resolver. Não, isso está para mim. Não faz isso. Eles terceirizam. Então, o que tem que fazer? O Estado não está a fazer. E veja, a gente como igreja, a gente começa dentro da esfera do indivíduo. É você como cristão que tem uma responsabilidade. Vai ser uma cultura de igreja composta por cristãos que pensam assim, que vai ter uma igreja que vai ser movida a pensar nisso. E pode ser que a gente venha cobrar o Estado, mas a igreja vai fazer a diferença. Tanto é que quando você pensa, parte da razão do surgimento da isenção de impostos para a igreja, parte do pressuposto que a igreja presta um benefício para a sociedade. Quem são os grandes auxílios que acontecem? Quem dá? Não é o Estado. O Estado toma dinheiro de você e não devolve. Não vou nem começar a entrar, eu já começo a falar de imposto, já começo a ficar no imposto. Quem tem mais casa para órfão? Quem mais... Sabe, quando você começa a pensar em vários tipos de ação social, quem faz é a igreja. Independente de qual seja a igreja ou pseudo-igreja. Então existe uma responsabilidade atribuída a nós que a gente não pode esperar que o Estado faça. Um dos grandes erros que eu vejo na questão de justiça social é que, além de não lutar pela dignidade, apesar de identificar o problema, eles buscam a solução no agente errado. Eles nunca assumem a responsabilidade para si. Eles sempre terceirizam. E a gente, como cristão, nós não temos o direito de terceirizar nada. É sempre o que nós precisamos fazer, descansando que Deus é soberano. Mas dentro da sua palavra, Ele vai nos dar, então, mandamentos que a gente tem que seguir, né? Um exemplo que eu gosto é a ideia de Simão Zelote e Mateus. Vocês sabem o que eu gosto disso ou não? Eu até comentei assim por cima, acho que domingo. Uma cobrança de impostos e o outro é radical. Se a gente fosse colocar aqui, né? Aí cada um classifica cada um dos elementos como quiser, né? Aqui tem a extrema direita e a extrema esquerda, tem uns dois ali. Mas o que eu acho interessante, isso foi um insight que eu tive alguns anos atrás, na maneira como o Evangelho é transformador, que aquilo que nos une, ou aquele que nos une, é muito maior que qualquer coisa que nos separa. Então, toda vez que eu coloco um empecilho numa pessoa, num relacionamento de uma pessoa que diz ser cristã, eu estou fazendo a nossa diferença ser maior do que a obra de Cristo. Quando eu percebo quem é Cristo, o que Ele fez por mim, a maneira como eu estou unido a Ele, porque eu estou unido a Ele, eu estou unido ao meu irmão, qualquer diferença que eu tenha vai ter que se tornar secundária e menor do que aquilo que Cristo fez por mim. Mas mais do que isso, quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma essa pessoa e as suas crenças acerca da realidade não importam mais, agora elas têm que ser formadas, moldadas de acordo com o padrão que Ele estabelece.
E por isso que é possível você pegar duas pessoas do espectro e elas trabalharem juntas na obra. Por quê? Porque não é mais importante para Simão o Zelote e para Mateus o publicano nem o dar um golpe e nem cobrar impostos. O importante agora é a propagação da mensagem do reino, é o anúncio das boas novas de salvação. O teu reino muda de esfera, você deixa de preocupar com o reino material e você passa a preocupar com o reino espiritual e com a justiça desse reino aqui na terra. E tudo isso, se a gente for pegar hoje, aplicando sempre essa ideia da imagem de Cristo, a imagem de Deus, estando presente no ser humano. Então, se o meu opositor é a minha imagem, eu devo amá-lo, devo respeitá-lo, devo tratá-lo com dignidade. Aí vamos avançar aqui, que eu espero terminar isso hoje. No sistema de valores de Deus, a justiça é uma questão de primordial importância. Lutar por justiça para qualquer pessoa que esteja a sofrer de injustiça de qualquer tipo, né? Faz parte da nossa vocação. As Escrituras não nos chamam apenas para pregar o Evangelho. Bem que ele põe entre aspas aqui. Não, elas nos chamam a pregar o Evangelho incansavelmente, isso é verdade, enquanto trabalhamos incansavelmente como agentes da misericórdia e da justiça de Deus. Não podemos ficar em silêncio enquanto qualquer pessoa criada à imagem de Deus é denegrida, oprimida, desvalorizada ou vive com injustiças constantes. Porque todo ser humano é criado à imagem de Deus, todo ato de injustiça é um pecado contra a honra e a autoridade de Deus. Então aqui entra esse desafio de como equilibrar o que está ao nosso alcance ou não de fazer nisso. E eu vejo que talvez esse fosse um desafio interessante. Eu acredito que se lançar o desafio aqui na igreja de pregar o Evangelho ou fazer a busca pela justiça social, qual que vocês acham que vai ter mais adeptos? E por conta de quê? Como é que é aí? Mais fácil. Agora, veja, as duas coisas são legítimas. Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos questão de inverter a ordem que Deus estabeleceu. A função da igreja, primordialmente, é anunciar as boas novas de salvação, né? E eu vejo, né, há um grande desafio nisso aí, né? Vou pular isso aqui. Porque daí a gente volta na questão de quem define a injustiça e quem define como corrigi-la. Exato. Parece ser óbvio. Parece ser óbvio. Agora, se você pensar em termos bíblicos, e eu desafio você a fazer isso, inclusive dentro da igreja, você encontrará opositores. Porque uma coisa é você falar, olha, é Deus quem define. Agora, vamos estabelecer qual que é a justiça divina. Então, por exemplo, não quer trabalhar, também não coma. Até quando o assistencialismo para desemprego é válido? Por quanto tempo? Qual deve ser a postura do cristão que recebe esse auxílio? É para pensar. É difícil, mas é uma coisa a ser pensada. Porque uma coisa é você receber com passividade, outra coisa é você receber com aquele coração de que quer mudar a situação sua, né? Então, o padrão de como corrigir uma injustiça, para nós parece ser óbvio falar que é Deus quem estabelece esse padrão. Não parece óbvio? Agora, quando a gente vai para a esfera pública, do discurso, do debate, qual que vai ser a resposta que a gente vai ter? Isso aí, sua fé, você fica na tua casa. Apareceu o herege brasileiro esses dias aí, um dos grandes hereges brasileiros falando sobre isso. Né? Eu não gosto de citar o nome dele e vou me esforçar para não falar do Ed Renekiewicz.
Ele foi, teve um grupo de oração dentro de uma universidade, o que a gente apoia aqui, por exemplo, o GBU, como tem a BU lá no Brasil. E ele foi lá na pseudo-igreja que ele frequenta e colocou lá, falou, olha, isso aí é teatro religioso. Religião você faz na esfera privada. Desgraçado, esse é o discurso marxista desde sempre. Ele é um lobo fantasiado de cordeiro. Ele é um lobo fantasiado de pastor. Ele vai na igreja, pseudo-igreja, milhares de pessoas, alcance gigantesco, e vai falar que o crente na esfera pública, ele não levanta as mãos para orar, ele estende a mão para ajudar. Teologia da missão integral. Marxismo travestido de evangelho. Veja, eles vão se dizer evangélicos, vão dizer que estão crendo em Deus, vão dizer que tem a Bíblia como regra de fé e prática. E aí ele foi chamar um estudo bíblico dentro de uma universidade na USP de teatro religioso e de que a religião ela cabe na esfera privada, não na esfera pública. Entende? O desafio que a gente tem é porque você toma tiro de tudo quanto é canto. Você está aqui parecendo Rio de Janeiro. Você não sabe de onde está vindo a bala, mas você está tomando tiro. Se você for manter uma posição firme, vai ser isso que vai acontecer. E... falando sobre Elizabeth e Mateus, que estavam depois, tá tudo bem? Cristo transformou, pronto. E quando a gente é crente, tem essa outra religião, que teoricamente é evangélica, mas é tudo coisa ruim. Como é que a gente fica em relação a essas pessoas? Eu tenho uma tese, essa é bíblica, de que é porque eu apresentei uma que não é, que é aquela questão de que teólogo tem que morrer cedo. Que existe possibilidade de santificação completa antes da segunda vinda de Cristo e antes da morte? Não existe. O que isso significa? Significa que todo ser humano vai passar por um processo de santificação em intensidades, velocidades e áreas distintas. Então, a maneira como eu sou santificado é diferente da maneira que você é santificado no sentido não do agente, que é o Espírito, que é o mesmo através da palavra, mas as áreas que eu preciso mudar são provavelmente diferentes, as piores, né? São diferentes das suas e vai ser em velocidades diferentes. Então, porque o processo de santificação nessa terra não vai ser perfeito, eu acredito que é possível que exista pessoas que sejam genuinamente cristãs e durante um período ou durante muito tempo possam ser enganadas por pensamentos desse gênero. Não, ele para mim já tem mais de década que ele não me engana. Eu estou pensando nas pessoas que frequentam a igreja dele. Esse cara, ele precisa ser evangelizado. Esse cara precisa de conversão. Esse cara precisa de arrependimento profundo na vida dele. O desserviço que ele está prestando é, assim, gigantesco. Mas qual é o problema? O problema é que no nosso tempo, o que as pessoas buscam é uma voz mansa, de uma fala bonita, que agrade os ouvidos. As pessoas não querem a verdade, elas não querem uma pessoa dura, elas não querem uma pessoa direta. Aí eu acabei de fazer um contraste entre duas pessoas. As pessoas não querem. Então, ele tem, por exemplo, se fosse me dado o direito de escolher se eu queria ter a oratória dele ou não, eu queria. Um excelente orador. Quase genial, assim. O cara é bom, meu. O cara é bom. Se você não tiver o filtro bíblico, você cai no canto da serpente ali. Mas é a voz, é a fala mansa, é o rosto sereno. Eu não tenho as rugas de raiva que eu tenho, não tenho essas coisas. Entendeu? Mas é isso que o povo quer. Então o discurso é palatável. Né? Eu acho que o Natan comentou ali, não confronta a pessoa, a questão da justiça social, não confronta. O evangelho confronta. O evangelho é duro. Ele
gracioso por um lado, mas ele é duro por outro. Para que você possa perceber a graça, você antes precisa encontrar a dureza. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender que você precisa de salvação. Você tem um monte de coisa para perceber antes, para depois ele ficar gracioso. Mas no começo é dolorido. Né? Então eu vejo que muitas vezes, no caso dele, ele precisa ser evangelizado. Né? Tranquilamente ele tem que ser evangelizado. Mas eu vejo que é possível você estabelecer relacionamentos com essas pessoas e fazê-las refletir biblicamente. Porque um dos desafios que a gente tem é a gente quer que as pessoas mudem muito rápido. Não é? Só que a gente não muda rápido. Então, assim, a gente demanda da velocidade dos outros a velocidade que a gente não tem na nossa vida. A gente não imprime essa velocidade na nossa, mas a gente quer demandar do outro. Então, eu quero que esse desgraçado mude dessa ideia mais rápido. Eu quero que antes da próxima vez que ele for falar lá, ele mude. Mas eu não mudo. Então, muitas vezes, o que a gente tem que perceber é que vai ser uma caminhada com a pessoa, e por isso que vem a ideia de discipulado. Então, lá na grande comissão, a ideia de discipulado é a ideia de caminhar junto com a pessoa, para que você possa ser usado por Deus, através da palavra, pela ação do Espírito, para que a pessoa você e a pessoa sejam transformados. Né? Então, vai ser um negócio de tempo. Mas eu não vou falar o que eu gostaria que acontecesse, porque está sendo gravado. Se eu conseguisse contar para ele ser Teria que fazer, né? É obrigação, não é? É obrigação minha, né? A obrigação minha, você vai, arrependa das besteiras que você está falando. Você está falando muita besteira, né? Mas pronto. Então, a outra questão é quem define a injustiça ou justiça e quem define como corrigi-la. A gente falou que ambos é Deus, né? Agora, e por isso que eu sempre vou ser contrário aos movimentos de justiça social, porque eles buscam nos métodos deles as maneiras de corrigir. Se por padrão eles são fundamentados numa filosofia, numa ideologia com base no ateísmo, não tem como eles propor uma coisa legal. Não tem como, é impossível. Não dá. Então, se eles não vão propor, e aí basta você ver qualquer desses grupos que abraçaram uma causa, me apresenta uma causa que eles entregaram um resultado positivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Esse aqui eu sei que eu vou correr o risco de ser muito polêmico. Black Lives Matter. Black Lives Matter aconteceu por conta do George Floyd, que morreu, e o policial foi acusado de matar esse cara porque ele era negro. Toda a opinião pública vendeu essa ideia. Durante o julgamento do policial, que estava na abordagem, e ele foi acusado de matar por asfixia o George Floyd. Foi liberado o vídeo da câmera que estava no corpo desse policial. O George Floyd começa a sentir falta de ar quando ele estava dentro do carro, não quando ele estava no chão. Por que ele estava sentindo falta de ar? Por que a polícia chegou lá? Já começa por aí. A polícia chegou lá porque ele estava tentando comprar uma coisa na loja com nota falsificada de dinheiro. Mas por que ele estava tentando trocar uma nota falsificada de dinheiro? Porque ele estava com o traficante dele lá fora esperando para ele pagar a droga que ele ia consumir. O dono da loja, por ser uma região mais perigosa na cidade, a primeira vez que a pessoa tenta, e isso o lojista fala num documentário, a primeira vez que a pessoa chega com uma nota falsificada para tentar comprar, ele ignora. Ele fala, vai embora, é falsa. Tchau. O Floyd insistiu. Agora, para você entender, eu sou pequeno perto do Floyd. George Floyd, um baita do negão aqui, uns 2 metros de altura, o cara gigante. Ele insistiu. A hora que ele insistiu, o cara chamou a polícia. O Floyd volta para o carro. Ele volta para o carro, o que ele faz? Vê a polícia, tá com o traficante, o que ele não quer que aconteça? Seja preso com droga na mão. O que ele faz? Engole tudo. Esse homem tinha no corpo dele
acho que a dose era, não sei se era 4 ou 11 vezes maior do que a dose de uma overdose. Está tudo lá aprovado com o exame. Esse cara começa, por efeito colateral da droga que ele ingeriu, começar a ficar com a falta de ar. E ele começa, não consigo respirar, não consigo respirar. O policial fala assim, vou te ajudar, vou te tirar do carro. Como eu vou tirar do carro, você vai pro chão. O cara é gigante. Você vai pro chão. O policial era assim, o cara era assado. Vai pro chão. Ele vai pro chão. Ele começa lá a debater e a gritar e nisso começa a juntar gente. O policial põe a perna dele, o joelho dele nas costas dele e não no pescoço. Porque tinha um outro vídeo que mostrava como se ele tivesse com o joelho no pescoço. Depois saiu lá o DML, não tinha nenhuma laceração no pescoço do George Floyd. Ele morreu por overdose. A opinião pública já tinha condenado ele antes do julgamento e ele foi condenado e esse policial foi assassinado dentro da prisão, sem ter culpa pela morte do cara. Ele foi assassinado dentro da prisão. Mas não é esse o ponto que eu estou falando. Por conta dessa morte, surge um movimento chamado Black Lives Matter que vai atribuir a morte dele ao racismo estrutural. Então você tem uma força estrutural que é a polícia, que é racista, você tem um policial que era branco, que matou um negro, simplesmente pelo fato dele ser negro. Então, ele ter usado nota falsa, ele ter consumido droga, e ele ter um histórico de droga, nada disso pesou. O que pesou é que o policial era branco, existia então um problema estrutural no assassinato desse cara. Surge esse movimento Black Lives Matter que ele entra e domina o Ocidente. Teve manifestação do Black Lives Matter no Brasil. E o americano não consegue entender que existe preconceito no Brasil, porque para o americano eu não sou branco. Para o americano, no Brasil não existe branco. É muito interessante as lógicas. Quando você entra nessa questão de cor e etnia, é muito legal você começar a pensar as loucuras. Mas o Black Lives Matter vira um símbolo de luta por igualdade de direito, que já existe pela lei. O que pode não existir é a aplicação da lei, é outra história. É outra história, é outro problema. O Black Lives Matter começa a arrecadar dinheiro. Para quê? Para combater a injustiça. Faz sentido, não faz? Se eu estou lutando pela injustiça, eu arrecado dinheiro para usar nisso. E qual foi a injustiça que foi combatida? Isso aí é tudo documentado, tudo com papel. A fundadora do Black Lives Matter comprou uma mansão de uns 4 milhões de dólares em Los Angeles. Então ela começou a combater dando igualdade de direitos. Só que só para ela. Ela contratou um segurança pessoal para ela, que por acaso era o irmão dela, a 30, 40 mil dólares mês. O cara nunca tinha sido segurança na vida. Tudo com dinheiro do Black Lives Matter que os tontos do Brasil estavam mandando o realzinho deles para lá, Black Lives Matter. Aí eles começaram a doar dinheiro para, aqui fala ONG, 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 então começou a mandar dinheiro para ONGs. Quais ONGs você acha que faz sentido eles mandarem dinheiro? Black Lives Matter. Vidas negras importam. Para qual que eles vão mandar? Alguma que vai, se fosse lá no Brasil, alguma coisa que fosse na região onde tem mais negros, fazer uma educação, fazer não sei o quê. Eles investiram em ONGs de ideologia de gênero. Por acaso, começaram a mapear todas as... Porque estou obrigado a estar tudo documentado, o dinheiro que recebeu e para onde foi. Começaram a mapear as ONGs para onde esses dinheiros foram. Nenhuma dessas ONGs registrou o dinheiro no IRS. Resumindo, ainda que você enxergue a injustiça, se você não vai na fonte que pode corrigir a injustiça, você gera mais o quê? Mais injustiça. E aí, quem foi que escravizou os negros? A própria negra. Ela e a cobandida dela. Isso aí é quando vigário, isso é extorsão. Então está tudo documentado. Então, se a gente não olhar para o padrão objetivo de justiça, que é o divino, e se a gente não buscar refletir uma maneira de aplicar essa justiça,
o que a gente vai obter é mais injustiça. Mas a mulher tá legal na mansão dela em Los Angeles. A mansão era bonita, meu. Os caras foram lá tocar para fazer a entrevista com ela, foram expulsos. Documentário. E o que eu gostei desse documentário? Que ele foi feito por uma negra. Para não falar que era outro racismo estrutural. Então tem hora que faz essas coisas. Mas se você não tiver o padrão definitivo de justiça, mais injustiça vai acontecer, né? Aí esse é uma coisa que eu queria que você ficasse de lição de casa para você pensar. O que é ser um agente de misericórdia? Como que eu demonstro misericórdia para alguém de maneira bíblica? Como que eu pego alguém no estado de vulnerabilidade? Vamos usar as palavras que o pessoal gosta de usar. Como que eu pego alguém numa situação de injustiça? Como que eu exerço misericórdia? Falando do evangelho, ok. Mas além disso, por exemplo, vamos pensar, aqui eu vou dar uma cena só para conseguir ilustrar o ponto que eu quero trazer. Existem alguns tipos de países mais pobres, e pode ser em qualquer continente que for. Se você chegar para apresentar o evangelho e você não tiver como alimentar essa pessoa, talvez ela não tenha nem condições de te ouvir e perceber. Então o ponto é, como que eu faço? Tem um livro chamado Contra a Cultura. Esse cara, porque ele ficou muito noiado nessas coisas de justiça social, ele deu umas escorregadas depois. Mas esse livro Contra a Cultura, do David Platt, é muito interessante. Mas muito. Ele escorregou depois, escorregou feio. Estava lá no protesto do Black Lives Matter. Mas esse livro dele, Contra a Cultura, dá umas reflexões profundas. Então, por exemplo, como que eu apresento misericórdia para uma menina que está sendo explorada sexualmente? É porque a gente tem que levar para os extremos e pensar ou então, vamos pensar cá em Portugal, como que a gente pega agora esse movimento recente que tem acontecido de pessoas desabrigadas? Como que a gente vai apresentar a misericórdia se a gente não for até eles, não levar o evangelho e não fizer mais alguma outra coisa? Ano passado a gente fez o negócio dos agasalhos, certo? Mas ainda é um começo, mas ainda é pouco. Então, por exemplo, o Rui vai lá e mostra misericórdia para que eles estão encarcerados. Agora, a gente tem que pensar, como que a gente pode ser um agente de misericórdia individualmente? Como que você, dentro da tua rotina, dentro do seu dia a dia, pode ser um agente de misericórdia? Acho que é uma coisa para pensar, e eu não tenho resposta para isso. Aqui entra em outro problema. Eu vou, já que a gente começou atrasado um pouquinho hoje, pedir um pouquinho da sua atenção aqui, que é o penúltimo slide esse. Quem define o que é injustiça contra o indivíduo ou contra uma categoria? O que vocês acham que eu quero dizer com isso? Seguinte. Vamos pegar aqui xenofobia. Então, lá no Brasil, direto, quando eu tenho contato com alguém, pergunta assim, você já sofreu preconceito porque você é brasileiro? Eu falei, nunca. Fui extremamente bem tratado, essa é uma ideia que eu nem gosto de incentivar. Corrijo quem está perto de mim de falar isso aqui em Portugal, porque eu nunca passei. Isso significa que não existe? Não. A gente sabe que existe. Eu nunca passei. Eu posso falar que o português é xenofóbico? Não posso. Porque eu não lido com categorias. Eu lido com o indivíduo. Agora, existe português que é xenofóbico? Existe. Existe brasileiro que é xenofóbico? Eu mesmo não gosto de brasileiro. Brincadeiras à parte, mas porque chega uma hora, e aí essa está lá fundamentada, está lá enraizado no pensamento marxista, que é a divisão por classes. Então, por exemplo, você pega aqui, eu gosto de ver essas coisas, chega lá, está a notícia lá, brasileiro, caso de xenofobia com brasileiro em Portugal. Eu vou e abro a matéria. Normalmente, o cidadão estava fazendo um negócio errado. Então, por exemplo, caso de xenofobia, aí o vagabundo estava pichando a parede. É xenofobia?
Ele pode ter falado coisa xenofóbica, mas o cara não estava a quebrar a lei? Estava a quebrar a lei. Aquilo é contra os brasileiros ou é contra o tipo de crime que estava sendo cometido? Percebe? Então, muitas vezes... É o tipo da justiça aplicada de forma errada. Pronto, é isso. Ele viu uma injustiça ser cometida, viu um crime ser cometido e agiu de maneira errada. É uma boa aplicação do que a gente falou na aula hoje. Então, muitas vezes, a gente estabelece, por exemplo, uma mulher sendo destratada. Será que ela está sendo destratada só porque ela é mulher? Mas é uma pergunta que nunca é feita. A primeira coisa que não, essa pessoa está destratando porque ela é uma mulher, é um homem destratando uma mulher. E se a mulher começou a ofender primeiro? Eu não estou falando que tem mérito nas causas. Só estou mostrando que a gente normalmente não pensa, a gente enxerga em classes, a gente foi ensinado a pensar em classe. Só que pecados são individuais, eles não são coletivos. Não são estruturas que pecam, são indivíduos que pecam. Não são sistemas econômicos que pecam, são indivíduos que pecam. Enquanto a gente deixar injustiça ser definido por classes, a gente fazer esse rótulo genérico, essa categoria genérica de seja negro, branco, amarelo, verde, azul, mulher, homem, LGBT, XPTO, YWZ. Enquanto a gente ficar encaixando em categorias desse jeito, a gente despreza o indivíduo. Tive um professor no mestrado, e ele é um professor de apologética, e às vezes uma pessoa chegava para ele e perguntava assim, como que evangeliza um muçulmano? Eu falei, depende. Por quê? Porque você está considerando o muçulmano como uma categoria homogênea. Como se todo muçulmano cresce da mesma forma e tivesse a mesma profundidade e a mesma fé, como se fosse algo comum para todos, e não é. Por exemplo, todo mundo aqui é cristão? Vocês todos creem igual? Com a mesma intensidade? Com a mesma maturidade de fé? Dependendo do assunto que eu soltar aqui, um vai levantar uma posição, o outro vai levantar outra. Então, como que você conversa com um cristão? Depende. Por quê? Porque existe um indivíduo. Então, a gente tem que parar de pensar em categoria, em classe, e começar a pensar na individualidade. Então, a injustiça ela não é cometida, por exemplo, contra um negro, ou contra um paquistani, ou contra um indiano. Ela é cometida contra aquele indivíduo naquela cena. Que ele pode ter culpa ou não naquilo que aconteceu. Simples assim. Não é porque a pessoa é mulher ou porque a pessoa é homem. Hoje, na verdade, a garantia que você tem de sofrer das grandes minorias ataque é se você tiver o combo persona não grata, né? Qual que é o combo persona não grata? Homem, branco. Então esse vai ser a pessoa que qualquer coisa que ele falar vai ser taxado de homofóbico, ou discurso do ódio, ou opressor de não sei o quê, machista, misógino e não sei o quê. Vai ser tudo isso, vai ser algum issa da vida, vai ser taxado. E a gente, dentro da igreja, a gente não pode se deixar contaminar por isso. A gente tem que olhar pelo pecado das pessoas individuais, são indivíduos, elas não são classes. Ela pode ter influência de uma categoria que ela possa ser enquadrada, ela pode ter algum tipo de influência, mas o pecado é de um indivíduo contra outro indivíduo. Simples assim. E a gente não pode cair no canto da serpente. A gente não pode ser influenciado profundamente, a gente não pode ser influenciado por essas ideias que estão lá fora, que não têm fundamento nas Escrituras. Porque senão, a gente vai começar a pensar como eles pensam e agir como eles agem. E a gente precisa pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente. Esse é o desafio que está diante de nós. Então, pensem nisso. Quem define a categoria da injustiça? Quem define se é indivíduo ou se é classe? Como que eu categorizo isso, né? Por exemplo,
Todo homem é abusador? Mas é criado, por exemplo, eu já falei desse vídeo aqui, né? Chegaram para as mulheres lá, você prefere no meio do mato, lá na floresta, encontrar um urso ou encontrar um homem? A maioria das mulheres respondeu encontrar um urso. Mas como assim? Não, porque o homem pode abusar de mim. Mas qual que é a chance? Aí você pega estatisticamente. Agora, você sabe, assim, mas o urso é o seu que vai fazer, vai te destruir. Então, a gente tem que começar a usar a capacidade de pensar que Deus nos deu, né? Então, eu coloquei aqui, né, a xenofobia, né, de exemplo, essa ideia do ofensor ofendido, né? Não é uma nação que me ofende, é um indivíduo que ofende o outro. E mais uma vez, em várias cenas, eu ainda vou dizer que a causa inicial é aquele que está se dizendo ofendido, é o cara que está fazendo alguma coisa errada de partida. Não estou falando que é simples, estou falando que pode acontecer. Tem pessoa que injustamente, vai embora, né? Pô, Roberto lá no Instagram, de vez em quando recebe umas mensagens, né? Corretor de imóveis, lá o cara volta para tua terra, de vez em quando ele recebe. Mas tranquilo, aquele negócio do descorporificou. Tá na esfera digital, o cara tem coragem de falar, né? Mas no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não começar a achar que existe um problema maior do que ele é, né? E deixar de pensar biblicamente nisso, né? E aí, último slide, só para encerrar aqui. Um dia, a paz regressará à terra e a justiça perfeita reinará para sempre. Não haverá mais objetificação, opressão, abuso ou racismo. A retidão perfeita moldará a vida e os relacionamentos de todos, enquanto aguardamos ansiosamente por esse dia. Não esperamos passivamente. Não, a nossa espera é um apelo à ação. Aguardamos como embaixadores, assumindo os valores do nosso rei e representando a sua santa justiça e o seu coração misericordioso onde quer que sejam necessários. Fazer menos do que isso é abandonar um aspecto significativo do nosso chamamento do Evangelho. E fazendo a conexão disso com a nossa série de pregações em João, se existe uma forma de pensar no mundo que abraça e defende as minorias, é o cristianismo. A gente vê Cristo falando com mulheres excluídas, a gente vê Cristo salvando samaritanos odiados, a gente vai ver Cristo tratando com doentes que eram marginalizados, a gente vai ver Cristo tratando com prostituta. Em nenhum momento ele abraçou a minoria falando, continua do jeito que você está. Sempre teve o chamado arrependimento, mas nunca teve a exclusão por conta da vida pregressa ou por conta de alguma condição socioeconômica, por exemplo. Não existe na história qualquer forma de pensar que trate os seres humanos com dignidade, senão o cristianismo. Não existe. Se a gente levar aos extremos, o cristianismo é a única forma de pensar, é a única religião, é a única maneira de viver em que todo ser humano é tratado com dignidade, ou deveria ser tratado com dignidade. É isso que é demandado do cristão. E com isso a gente encerra. Eu vou fazer uma oração para a gente ir embora pensar um pouco o que é ser um agente de misericórdia nesse mundo caído. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua palavra, que é tão confrontadora aos nossos corações. Mas muito obrigado, pois o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos tira das trevas e nos coloca na luz. E nós temos em Jesus Cristo, nosso Salvador, não apenas um Salvador, mas nós temos também aquele que molda o nosso ser, aquele que estabelece o padrão de vida. Nós temos falhado, Pai, como embaixadores seus aqui na terra, temos falhado tanto na função de propagar as boas novas de salvação, como na função de se rebelar contra a injustiça. Nós temos falhado
como agentes de misericórdia. Perdoa-nos, Pai, pois temos pecado diariamente contra o Senhor. Nós te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito possa moldar o nosso coração, possa dar força na nossa fraqueza, dar-nos um coração mais generoso, misericordioso, um coração movido por compaixão, um coração movido pelo desejo de anunciar as boas novas de salvação. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu auxílio. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Dá-nos agora também um momento proveitoso de conversa, de lanche, e que tudo isso, Pai, possa redundar glória para o Teu nome. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém.